Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje, meus amigos, é feito para advogados e clientes, isto é, pessoas que têm processo na justiça, tá? Em qualquer área, civil, trabalhista, penal, empresarial, dentre outras. E é o nome do vídeo, tá? O bom é inimigo do ótimo. O que eu quero dizer com isso, o bom é inimigo do ótimo? É assim, eu já vi muitas vezes como advogado a parte perder um ótimo acordo, uma ótima condição, um bom acordo, uma boa condição, por esperar algo muito maior. Por exemplo, uma vez da época que eu fazia trabalhista empresarial, tem mais de 12 anos isso, eu defendi uma empresa, tá? E era assim, o reclamante postulava algo como 5 milhões de reais. O meu cliente, com medo de uma eventual condenação, até porque existe um mito, que é um mito mesmo, de que o reclamante sempre ganha na trabalhista, que o empregador nunca ganha, nunca vence o processo. Meu cliente um dia me ligou e falou: Paulo, propõe um acordo. E a gente propôs um acordo de 900 mil reais, que era o limite que meu cliente poderia pagar. A parte não aceitava conversar com menos que 5 milhões de reais, que seria o valor do pedido sem as atualizações monetárias, juros e correção monetária, que na trabalhista é um juro um pouco maior que o do cível. Bom, a parte não aceitou 900 mil reais, porque o próprio advogado acreditava piamente naquele pedido. Resultado final da história: a ação foi julgada totalmente improcedente. O reclamante recorreu e perdeu. Recorreu para o Tribunal Superior do Trabalho e perdeu de novo. Fosse hoje, seria condenado ainda a pagar sucumbência de 5% a 15%, né? Na trabalhista é de 5% a 15%. Seria condenado ainda a pagar sucumbência de 5% a 15%. Falar de uma outra coisa que eu vejo muito na minha advocacia, tá? Eu trabalho com direito imobiliário e com bastante frequência eu assessoro clientes que compram imóveis em leilões, tá? E é muito comum um cliente meu virar para mim e falar: Paulo, olha, eu já tomei a decisão, eu vou comprar aquele imóvel no leilão X. Eu preferia comprar um imóvel fora do leilão, para não ter a dor de cabeça, de ter que entrar com uma ação, de emissão de posse, etc, 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 mais custos, mais despesas judiciais, etc. Né? Daí, o meu contrato é às vezes para tentar fazer uma aproximação com aquele devedor e tentar convencê-lo a vender o imóvel tal de uma forma que seja até mais lucrativa ou que lhe cause menos prejuízo. Então, por exemplo, falar de um caso que a gente lembra, tá? A gente tinha um imóvel, preço de mercado do imóvel, 1 milhão de reais. Ele seria levado a leilão, no segundo leilão, pelo preço máximo, quer dizer, pelo preço mínimo do segundo leilão, de 640 mil reais, tá? O tamanho dos débitos era alguma coisa da ordem de 300 mil reais, tá? E eu peguei e procurei aquele devedor, falei: olha, meu cliente quer comprar o seu imóvel, ele paga os seus débitos, que são 300 mil reais, e paga mais 340 mil reais para você. E em termos práticos, o leilão, no segundo leilão, seu imóvel não vai atingir um valor maior do que esse, tá? Só que detalhe, daí não vai ter sucumbência, não vai ter nada. Ele: não, mas 640 mil reais é pouco. Eu falei: meu amigo, deixa eu explicar uma coisa. Você está vendendo um imóvel com dívida, tá? Não, por menos que 1 milhão de reais eu não vendo. Mas é preço de mercado, meu amigo. Para comprar imóvel pelo preço de mercado, meu cliente vai e compra no mercado. Não, mas seu cliente vai ter lucro. Sim, meu cliente está querendo comprar imóvel para ter lucro. Ele não vai morar um dia no seu imóvel. Se meu cliente, ele já comprou vários imóveis comigo, inclusive, fazendo essa intermediação para ele, seja judicialmente, seja extrajudicialmente. Sim, meu cliente não vai comprar imóvel para morar um dia no imóvel. Ele pretende comprar esse imóvel, fazer uma pequena reforma e vender. No final das contas, descontando taxa de comissão de corretor de imóvel, os meus honorários profissionais e alguma pequena reforma que ele vai fazer, ele vai ganhar assim, ele ganha 50, 70, 80 mil reais, 100 mil reais por imóvel, quando muito.
Parece um grande lucro, mas não é também, tá? Quer dizer, é um negócio interessante porque o dinheiro fica protegido através do imóvel. Mas é uma operação que até se realizar, até se performar toda a operação, comprar um imóvel do leilão, passar a escritura para o nome, fazer a escritura, vender, reformar e vender, e demora um tempo para vender também, você gasta aí uns... Se tudo for muito rápido, se não tiver nenhum problema no meio do caminho, de 7 a 8 meses. De 7 a 8 meses. Se tudo for muito rápido. Se não acontecer nenhuma pequena intercorrência no meio do caminho. Tá? Só que nesses 7 a 8 meses, meu cliente tem que pagar também IPTU e condomínio. E é interessante, porque o devedor, aquele que é réu no processo, ele não consegue entender que ele vai ganhar mais vendendo imóvel para meu cliente do que se perder no leilão. Porque daí vai ter taxa de leiloeiro, que é 5% do valor da arrematação, 2%, depende do leiloeiro, tal, depende do edital, mas vai ter taxa de leiloeiro, vai ter honorários, se ele discutir os embargos, vai ter honorários dos embargos à arrematação e por aí vai. E por aí vai. A conta fica cara. Não é incomum nesse tipo de situação, você descobrir que o devedor ficou sem nada. Ou, sei lá, dos 300 mil reais que ele deveria pegar de troco, sobrou 100, sobrou 150, tá? E pior, muitas vezes o devedor começa a fantasiar que o imóvel dele vale R$1 milhão e ele não pode vender por menos que R$1 milhão, porque menos que isso ele vai ter prejuízo. E a pessoa que deveria chamá-lo à razão, que é quem? É o advogado, entra na fantasia do cliente também. Também entra na fantasia, não, porque o imóvel do meu cliente vale R$1 milhão. Ó, então vou fazer um favor, hein? Fica por R$1 milhão. Meu amigo, é mais caro que o mercado, isso. Tem imóvel no mesmo prédio vendendo por R$1 milhão, tem imóvel no mesmo prédio vendendo por R$950 mil. E eu vou falar uma coisa, eu advogo muito na área imobiliária, tá? E assim, muitas vezes quando eu estou advogando na área imobiliária, eu defendo o devedor. Quando chega uma proposta dessa para meu cliente começa a pensar em recusar, eu viro para ele e falo, fulano, ó, vou te falar uma coisa. Porque uma coisa que o cliente gosta muito de falar nesse tipo de situação é assim, não, eu estou fazendo um negócio que eu vou ganhar uma bolada e vou conseguir pagar tudo. Eu viro para ele e falo, fulano, deixa eu falar uma coisa. Se eu ganhasse R$5 mil por cada cliente que me contasse que está fazendo um negócio, está ganhando uma bolada, vai conseguir pagar tudo, e que depois de 1, 2 anos eu vejo esse cliente sofrer emissão de posse e ficar sem nada, ficar sem ter um teto para morar, se eu ganhasse R$5 mil por cliente que eu já tive nessa situação, eu estaria rico. Sério, cliente meu, porque a função do advogado não é só bater no ombrinho do cliente, não. É chamar o cliente à razão. É virar pro cara e falar, meu amigo, você vai se lascar de verde e amarelo, ou de vermelho, para quem é antipetista, ou de outra cor também, não importa o partido que você seja. Se você é corintiano, o cara vai se lascar de verde, se você é palmeirense, como eu, o cara vai se lascar de preto e branco, por aí vai. A função do advogado é chamar o cliente à razão, é colocar o cliente na realidade. A função do advogado, em hipótese alguma, é comprar a fantasia do cliente. É assim, vamos ser objetivos, meus amigos. E eu estou falando de imóvel, mas vale para acordo em processo, trabalhista, civil, para aceitação ou não de uma delação premiada e outros casos. Se você tem imóvel que vale no mercado R$1 milhão e que você pode comprar sem débito algum, sem nada, por R$1 milhão, você não vai comprar esse mesmo imóvel enrolado com o problema judicial pelo mesmo R$1 milhão. Se o teu cliente, se você jurisdicionado está acreditando nisso, desculpa, você está acreditando numa fantasia. Tá? Eu sei que é duro ouvir isso, tá? Porque eu já vi cliente meu chorando na minha frente quando eu falei esse tipo de coisa, chorando meio de raiva, meio de frustração consigo próprio, querendo descarregar aquela raiva em mim, sabe?
Mas, volto mais uma vez, função de advogado, muitas vezes, também é dar uma notícia para o cliente. Ou então gerenciar o dano, controlar o dano que o cliente vai sofrer. Eventualmente é melhor ter o cliente perder o imóvel e ficar com 300 mil reais no bolso, que em tese ele pode pensar em pelo menos dar uma entrada no outro imóvel para recomeçar a vida, um imóvel mais barato, de um nível menor, de um nível pior, né, o que ele quis dizer, um nível pior, do que ele ficar fantasiando que ele vai vender por um preço que ele não vai vender, e um dia ele descobrir que a solução para ele vai ser para baixo da ponte. Isso acontece, tá? Já tive cliente meu que só não foi para baixo da ponte, e cliente que era rico, hein? O cara que era rico, o cara que tinha grana, o cara que só não foi para baixo da ponte porque a família o ajudou. A família, assim, família distante, parente distante, irmãos, cunhados. Mas assim, depois de uma certa idade na vida, as pessoas se casam, etc. E o irmão acaba se tornando parente distante muitas vezes, né? Principalmente depois que os pais morrem. Então, meus amigos, fiquem espertos, tá? Você como advogado, você como parte, como cliente, como jurisdicionado, lembre-se sempre, o bom é inimigo do ótimo, tá? Não fica procurando solução espetacular. Se você chegou ao ponto de ter um processo judicial, significa que a chance de ter uma solução espetacular é muito pequena, Já tive processos com soluções espetaculares? Já tive, mas não é a regra, tá? A regra, e o que é mais ou menos fácil, se você trabalhar bem, se seu advogado trabalhar bem, é conseguir uma solução boa. Mas solução boa é solução boa. A solução boa é o sujeito que deve 340 mil reais colocar mais 300 mil reais no bolso. A solução espetacular é o sujeito que deve 340 mil reais fantasiar que vai colocar 660 mil reais no bolso. Simplesmente, isso não vai acontecer. E se bobear, meu amigo, advogado que está vendo esse vídeo, esse teu cliente se volta contra você depois. Vai te representar no Tribunal de Ética da Ordem, falar que você errou, que você não o avisou dos riscos, tá legal? Mas depois eu falo disso ainda no outro vídeo, tá bom? Meus amigos, por hora é isso, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!